Muito boa noite novamente. Estava sem áudio aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Semente, chegando na área, começando mais um EP aqui no Cafofo do Black. Beleza? Muito boa noite. Ah, Rosana, vi agora. Tava sem áudio. Eu não tinha desplugado o áudio aqui. Então vamos lá. Boa noite, todo mundo. Começando mais um EP aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Semente, certo? Dando aqueles comentários, aqueles recados que eu dou no início. Se inscrevam no canal, beleza? Se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações. Se inscreva no nosso canal de cortes do Cafofo, ok? Mais um recado, galerinha. Tá rolando aqui segundas de relatos, certo? Aqui toda segunda tá rolando relato dos inscritos. Então, se você tiver um relato e quiser mandar pra gente sobrenatural, espiritualidade, projeção astral, enfim, o que você tiver de relato que seja diferente, interessante, mande pra gente no cafofodoblack@gmail.com. Aqui na descrição está o nosso e-mail, tá bom? Pode ser áudio ou vídeo. Mande seu relato pra gente, que vamos observar esse relato e comentar ele na nossa live do chat toda segunda-feira, tá bom? É isso. Mais um recado, tá rolando também a nossa campanha Ajude o Cafofo do Black a continuar existindo. Está aqui na descrição todo o regulamento explicando como que vai funcionar. Por favor, ajude o Cafofo aqui no nosso trabalho, tá bom? Dando aquele boa noite para a galera do chat que está chegando, grande Humberto, Rosana, Gustavão, JP. Galera tá chegando, daqui a pouco chega mais gente que eu sei. Beleza? E nossa convidada, não precisa nem falar muito dela, né? Vocês conhecem. Sona Rinaldi. Vamos falar um pouco de transcomunicação instrumental. Muitas coisas legais das pesquisas dela, dentro da espiritualidade. Vai ser um papo brabo, papai. Brabo. Beleza? Então eu vou chamar ela aqui pro papo. E bora pra resenha. Bora. Ah, tava no fly, o Gustavo. Hoje foi mais cedo, velho. Tava no fly, mano. Tava no fly. A galera não presta atenção nos horários. Começou mais cedo que a Soninha pediu para ser mais cedo. Bora pra resenha. Boa noite, Sônia. Oi. Olá. Tudo bem? Beleza? Muito boa noite e muito obrigado por você ter aceito para o nosso prazer. papo. Fico muito agradecido mesmo. Imagina. Muito legal sua presença aqui. E você foi muito pedida. Eu falei para você, foi muito pedida aqui. Que bom. Muitos queriam. Vamos esperar que não se decepcionem, né? Que isso, vai nada. É isso. Então, brigadão pelo mais ter chegado aí. Eu sei que tá corrido para você também, né? Muitas coisas, né, Sô? Nossa, mas é bom, né? Eu prefiro assim, né? Se estiver parado, acho que a gente fica... Daí entra em pânico, né? Entra em pânico, verdade. Então, obrigado mesmo pela presença. E, começando o nosso papo só, eu vou fazer uma pergunta que eu faço clássica para todo mundo aqui, que a galera que está dentro da espiritualidade, né? Então, sempre tem uma pergunta clássica. Como foi o seu despertar, o começo de tudo isso, né? Dentro da espiritualidade aí, você
trabalhando aí, fazendo suas pesquisas e vivenciando todas essas coisas legais? Então, quer dizer, fazem já um bocado de anos, né, que eu me interessei, porque eu soube na época que na Europa estavam gravando vozes dos espíritos. E eu pensei comigo, se isso for verdade, é uma prova muito significativa, é melhor do que ir atrás de qualquer livro sagrado, qualquer coisa que pelo menos alguma coisa palpável, uma coisa Sim. que a gente poderia realmente dizer, bom, isso aqui é verdadeiro, vamos por esse caminho, né? E então foi por isso que, na verdade, me interessei, mas isso já vai para mais de 30 anos, né? Mas depois, claro, tendo iniciado, lógico que a visão vai mudando muito das coisas. Naquele momento me interessava que fosse alguma coisa que poderia ser documentada, que eu poderia realmente ter certeza. Foi por isso que eu comecei na área da transcomunicação instrumental. Mas antes disso, você tinha algum contato com a espiritualidade antes dessas coisas? Você via alguma coisa ou escutava? Não, na verdade, eu tinha trabalhado num centro espírita, aliás, mais que um, antes disso. Eu tinha mais ou menos 22 anos quando eu me interessei pela transcomunicação. Mas antes disso, eu já tinha trabalhado em centro espírita, tentado ajudar da forma que dava. Cheguei a trabalhar como médium também, mas uma vez que eu, digamos, ingressei na pesquisa, eu meio que desativei essa área, até para não influenciar digamos, assim, por exemplo, se você já vai com uma visão de que a coisa é verdadeira ou que não é, você não vai fazer pesquisa, né? Porque você já sabe a resposta. Então, a ideia é, digamos, ser indiferente, ser, assim, neutra. Então, para ser uma coisa bastante, digamos, sem apartidária, né? Então, eu não trabalhei mais em centro espírita a partir do momento que eu comecei a fazer essa pesquisa, quando eu tinha 22 anos, e aí fiquei praticamente só na pesquisa mesmo, e até hoje, né? Muito tempo, pensou? Nem me fala. Muito. Caraca, é muito tempo, 22 anos. Você começou muito tempo, muito. Nessa fase eu estava frequentando um instituto de pesquisa, então aí, sabe, comecei a me interessar pelo lado científico, pela coisa assim investigativa. Eu frequentava na época o Instituto Brasileiro de Pesquisas Biofísicas, que com certeza a turma nova aí não chegou nem a conhecer, mas também não existe mais agora, mas quem coordenava na época esse instituto, era um engenheiro, o doutor Hernani Guimarães Andrade, que na verdade foi quem praticamente trouxe, digamos, alavancou a pesquisa científica dentro do espiritismo. Então, ele desenvolveu na época várias pesquisas de vários temas, para depois também ir para a transcomunicação, e daí que eu estava junto. Mas antes disso, ele fazia pesquisas de casos de reencarnação, casos de poltergeist, tudo isso publicado em vários livros e muitos artigos para a Folha Espírita e tal. Então, foi com ele, digamos, que eu descobri o mundo da pesquisa, né? Digamos, mais assim, a parte de tudo, sem tomar um partido, sem, digamos, religioso, né? Entendi. E pelo que você está contando, você pegou gosto, né? Pela coisa. Não, com certeza, porque na medida em que você percebe que, digamos, você, ao invés de acreditar, você pode ter dados que permitam saber, é diferente acreditar e saber, né? Então, é claro, eu também tenho que isso, digamos, fazia
ressoava com a minha chatice, né? Eu acho que porque se a pessoa não for muito exigente, muito chata, deixa passar, vai qualquer coisa. Mas eu não estava afim de deixar passar, entende? Eu queria saber mesmo se a coisa era verdadeira, eu não queria perder tempo, né? Eu sempre pensava assim: imagina você dedica a sua vida por uma religião qualquer, né? E depois de 40 ou 50 anos você descobre, puxa, isso aqui é furado. Poxa, foi minha vida, Putz, né? Falar, nossa, não dá. é meio decepcionante, né? Pois é, e eu não quis, digamos, arriscar esse tempo, eu preferi investigar desde o começo para ter certeza se a sobrevivência após a morte era verdadeira ou se era mais uma crença. Enfim, eu hoje estou aqui. Daí, muito. E você lembra as suas primeiras as primeiras manifestações nesse início aí dos seus 22 anos? Você lembra É, como que foi? na verdade, a gente fazia reuniões lá no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas e reuniões semanais, e lá a gente começou a fazer gravações, né? Isso seguindo um pouco o que a gente lia do que estava acontecendo na Europa, porque aqui praticamente era quase inexistente. Tempos depois eu vinha descobrir que já tinham uns 2 ou 3 gatos pingados que estavam fazendo gravações aqui no Brasil. Mas Certo. até então, digamos, eram bastante assim, ausentes do público, quase não tinha interesse. Então, uma das pessoas que começou a gravar antes de eu começar foi uma escritora chamada Hilda Hilst. A Hilda, que era uma escritora até muito conhecida na época, que agora é falecida, ela começou a fazer as primeiras gravações e obteve resultados, e foi interessante porque, baseado nas pesquisas dela, a Globo se interessou em fazer uma novela e que era baseada justamente nessa. Eu não assisti a novela, foi anterior a mim, mas se chamava Estúpido Cupido, e era uma novela baseada nas comunicações espirituais, alguma coisa assim, entendeu? Então, quer dizer, já tinha alguém antes de mim, mas quando eu comecei, tive que começar do zero mesmo. Ah, entendi. Não, da hora, da hora, da hora, da hora. E nessas antes de eu fazer essa pergunta, eu vou fazer uma outra, meio geralzão, assim, para quem não conhece o termo da transcomunicação instrumental. E aí, eu só queria que você falasse um pouquinho, só para quem não conhece mesmo, né? Tá meio caindo na lagoa aqui. Certo. É. Então, a transcomunicação instrumental é como a gente chama a comunicação entre o nosso lado e outros planos dimensionais, principalmente para nós aqui, o plano dos falecidos, ou seja, você pode chamá-los de falecidos ou espíritos ou almas, ou enfim, qualquer nome que você queira dar, é tudo a mesma coisa, inclusive consciência, que é um dos termos que eu uso mais, justamente para não ter um teor religioso, porque se a gente chama os nossos comunicantes, né, de espíritos, tal, já está parecendo que a gente já tomou partido e já é espírita e tal e tal. E como eu te falei, nos interessa assim uma neutralidade, né, para a pesquisa ser isenta. Então, é a comunicação entre o nosso plano e plano principalmente dos falecidos ou dos espíritos, mas outros planos dimensionais também. Ah, legal. Desculpa, esqueci de completar a parte mais importante, que na verdade isso, desde que aconteça através de aparelhos eletrônicos, ou seja, na verdade, digamos, porque senão a gente cai na comunicação mediúnica, né? E que não é o nosso caso. Então, a nossa comunicação, ela é transcomunicação instrumental porque ela contacta os falecidos através de aparelhos eletrônicos. Então, isso é a transcomunicação. Ah, você tá até falando disso, eu lembrei daquele filme lá, o Poltergeist.
Ah, sim, esse é um outro segmento de pesquisa dentro do espiritismo, né? Que o doutor Hernani se dedicou e tal, eu até acompanhei assim, alguns casos, mas não tem a ver com a transcomunicação, É. né? Poltergeist é poltergeist. Mas não, eu tô falando do filme, porque eu lembro que tinha uma cena da TV, né? Acho, acho que o espírito tentava se comunicar pela TV. Não, eu acho que talvez você esteja falando de um outro filme. O Poltergeist, na verdade, esse filme eu não assisti, mas eu acho que esse da televisão que você está falando era o White Noise, Ruído Branco, parece que chamou aqui no Brasil. Não sei se foi esse. Eu sei que era pela televisão e todo mundo morre, era uma Né, tragédia. tem o chamado, né? Que é a menina da TV. Da TV, mas do Agora Poltergeist. pode ser do Poltergeist, na verdade eu não assisti. Então, o Poltergeist acho que tem uma cena que a menina os espíritos tentam se comunicar com a menina pela TV, acho que é isso. Mas Ah, faz é? tempo também Ah. que eu assisti. E aí, acho que se for isso mesmo que eu tô falando, aí esse lance da TV aí tem a ver, né? Sim, Com a sim. transcomunicação, né? Sim, na verdade a televisão, como sendo, né, um aparelho eletrônico, é um dos que podem ser utilizados na comunicação com o outro lado. Eu ia perguntar isso agora, Soninha. Qual que dos aparelhos eletrônicos, o outro lado se comunica mais? De todos Na, que já passou pela sua vida aí. na verdade, claro, a gente vai fazendo assim vamos dizer assim, um progresso. Então a gente, digamos, eu fiz um circuito começando a gravar com um gravador de fita cassete, depois surgiram os gravadores digitais, e assim foi indo. Na verdade, hoje em dia eu uso praticamente o celular para quase para todas as funções, principalmente para gravação de imagem. Eu cheguei no celular e substituí as câmeras, assim, que eram inclusive grandes, até sabe, Sony, de alta qualidade e tal. Hoje em dia, troca-se tudo por um celular e estamos conversados. E o outro lado, ele tem algum desses aparelhos eletrônicos que eles têm mais facilidade de se comunicar? Tem, Na ou é meio verdade, que é meio que geralzão, assim? é indiferente, na verdade, porque o nosso aparelho, o que quer que a gente use, ele é só um receptor. Na verdade, não existe ainda, nem sei se um dia ou quando vai existir, uma comunicação daqui para lá. Na verdade, é tudo de lá para cá. Ah, Então, tá. eles podem, para usar aparelhagem, eles podem usar praticamente qualquer coisa. Eles têm tecnologia e conhecimento para usar qualquer um dos nossos aparelhos. Então, nossos aparelhos influem muito pouco. Então eu entendi. A comunicação é mais de lá para cá. Sim. De lá para cá. Mas tem uma galera tentando se comunicar daqui para lá com aparelhos? Ô, Sônia, Não, você sabe disso? na verdade, é bobagem. O pessoal deve estar gastando tempo, porque, porque na verdade, o outro lado jamais daria digamos, esse trunfo na mão de humanos como nós, entendeu? O problema é que, pelo menos até por enquanto, nós somos muito pouco confiáveis, né? Então, você hoje dispor de um equipamento que o equipamento desse acesso ao outro lado seria até, digamos, um risco para eles, e haja a pessoa ser muito séria, muito honesta, o que é sempre um risco, entendeu? Inclusive para que o uso, isso poderia ser usado, por exemplo, para fins militares, se Sim. existisse esse aparelho daqui para lá. Então, digamos que fica bem mais garantido que eles é que façam o contato. Digamos que o que a gente faz é, vamos dizer, abrir um canal. Nós não chegamos do outro lado, são eles que chegam, entende? É diferente. Boa. Tá muito bagunçado aqui, Sônia. Não tem que liberar aqui mesmo, não. Esse lado aqui tá muito bagunçado. Os caras estão certos. Sobretudo agora, né? Você vê com essa confusão lá no leste europeu, com Isso. a Rússia. Muito bagunçado. Não dá para confiar no ser humano, Não não. dá para confiar mesmo. Ou só. E essa comunicação deles de lá para cá.
qual é o tipo de mensagem mais que a galera manda? Assim, qual que é a procura dessas pessoas falecidas, espíritos, enfim, para Na esse ver- lado aqui? na verdade, digamos, a gente procura, eu procuro atender pessoas que perderam, né, seres queridos. Principalmente eu procuro atender mães que perderam filhos, né? Porque a dor de uma perda, eu pelo menos só faço ideia, né? Então realmente é uma coisa que eu sei que se eu posso ajudar, né, não teria por que fazer qualquer outra coisa que não fosse ajudar as pessoas que passam por um sofrimento de uma perda, né? De filho, principalmente. Mas, claro, todas as perdas podem ser muito dolorosas, dependendo do elo que a pessoa tinha, né? Então, digamos que eu procuro fazer gravações para saber desses falecidos, normalmente jovens, né? Porque a maior parte de mães que perdem filhos, a maior parte são jovens, né? Mas tem, claro, muitas crianças também. Também já fiz muitas gravações para conversar com maridos, com esposas, enfim, com falecidos. E, na verdade, o forte do nosso trabalho nem é a parte de voz, né? Quer dizer, eu também faço, mas de vez em quando eu passo um tempo mais longo cuidando de imagens, porque eu particularmente gosto mais de trabalhar com imagens. Legal. Agora eu tô curioso, Sônia. Como que é esse processo aí porque eu nunca vi, né? Como que é esse processo de fazer a gravação de imagens ou som? Como que é Então, como que você olha, faz isso? então veja só, eu fiz o seguinte, é, até para mostrar um pouco do trabalho para as pessoas, eu preparei aqui uma das nossas revistas, que é assim, cada pessoa que eu atendo vira uma revista, praticamente, né? Porque é Certo. tanto material que entra, tanto resultado, porque, na verdade, Opa, opa. deu Peraí, deu um tchutchu aí, deu um tchutchu. E aí, deu um vamos ver. tilt. Aí, Então, agora voltou, agora voltou. ah, Voltou. então eu trouxe uma das revistas. A gente tem publicado, temos feito assim um trabalho insano, né? Um trabalho realmente bem intenso mesmo. A gente tem publicado quase uma revista por semana, às vezes com 60, 80 Caraca. páginas. E é tudo Ah, resultado de pesquisa, não é nada, digamos, que imaginei, entendeu? Então é tudo entendi. muito documentado. Então eu trouxe uma que a gente pode compartilhar, uma revista, para vocês verem o que são as imagens, como é que elas são, como é que elas aparecem e tudo mais. Então, se você puder pôr aí para nós, a Tá, gente já poderia ir vou. explicando. Beleza. Tá. Deixa eu ver. É, Aí peraí. ela fica Eu acho que é você que passa aí agora, eu acho. não, pois é, eu passo, mas só quero saber se não dá para pôr em tela maior, não. Dá, Dá isso aí pra... vai aparecer a gente. Ah, não sei. Bom, talvez. Bom, então deixa assim. Bom, então é assim, ó. Por exemplo, essa nossa série aqui se chama Em Contato, e essa que eu escolhi aborda uma nova técnica que trouxe mais de 600 falecidos desconhecidos. Porque Caraca. isso é um negócio bem importante, que faz muito sucesso. Assim, quer dizer, eu trabalho basicamente lá para o exterior, né? Então, a gente vai divulgando os falecidos que a gente não conhece, como justamente, né, denominados desconhecidos, porque daí o pessoal fica buscando seus falecidos e mandam depois documentação informando que reconheceu que na página natal aquela criança é o filho e manda foto e tal. Então, daí a gente vai tendo os retornos. E nessa gravação aqui, uma só gravação gerou esse número super alto de desconhecidos. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Então, ó,
Então, vamos entrar aqui na revista. Deixa eu ver. Não está andando aqui, por que será? Porque aí é só você consegue movimentar aí mesmo. Tá, mas então, eu deveria estar abrindo aqui. Peraí, deixa eu sair da tela cheia. Vamos ver se aqui talvez. Ué, não está movimentando. Será que é melhor a gente compartilhar de novo? Tá bom. Então, peraí, vou remover aqui, peraí. Tá, eu vou fechar. Então, eu vou... Porque eu estava... Vamos ver se vai. Você pode remover aí e colocar de novo, só. Tá, é isso que eu vou tentar. Vamos lá. Compartilhar. É porque, na verdade, eu estou compartilhando também. Daí, talvez você também foi e acabou que... Vamos ver, compartilhar tela. Isso. Esse aí acho que é janela, né? Que você tem que colocar. É janela, foi. Isso, agora sim. Pronto. Então, olha, na verdade, eu sempre faço uma aberturinha explicando do que a gente vai estar falando. Essa gravação foi o seguinte: um pessoal dos Estados Unidos veio fazer um documentário aqui no Brasil. E veio uma equipe da ICB, aqui está o Robert, aqui do meu lado, e tudo que a gente gravou junto com a equipe desse documentário é essa revista. Ou seja, tudo não foi só documentado por mim, mas junto com uma equipe que estava controlando tudo que eu estava fazendo. Né? Legal, então, legal. Essa moça que a gente está vendo aqui, ela se chama Krista, foi com ela que o pessoal da equipe pediu que eu fizesse contato, um acesso remoto com a Krista, lá nos Estados Unidos, na cidade de Oklahoma, porque ela tinha perdido a mãe. Então, a partir daqui, a gente já vai começar a ver as transimagens, tá? Então, explicando aqui. Eu pedi para a Krista segurar uma foto da senhora mãe dela, falecida. Então, digamos, como eu estava num acesso remoto, digamos, a Krista estava atrás da foto, uma foto grande, né? Eu pedi, e isso que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo e no centro é as fotos que ela ia colocar para a gente trabalhar, tá? Certo. Então, qual que é a ideia? Existe um fenômeno em transcomunicação que se chama transfiguração. A transfiguração é a alteração ao vivo de uma pessoa ou de uma foto ou de qualquer coisa que esteja diante da câmera numa outra coisa, tá? Então, a ideia era que ela iria segurar a foto da mãe e que a mãe, digamos, assumiria aquele visual, iria, digamos, a foto ia tomar vida, vamos dizer assim, tá? Então, Nossa. Aqui mostrando... aqui dá para ver, eu pontei com a seta, essa aqui é a mão da Krista segurando a foto, tá? Bom, então vamos. Então, vamos lá. Aqui só para mostrar como que as coisas começam. Olha a mão da Krista aqui. A foto da mãe dela começa a se alterar e observa que tem um outro rosto aqui descendo. Isso. Aqui na parte de cima, tá? Aqui de novo. Observem que tem um rosto maior, aqui a foto que ela está segurando, a mão dela. Aqui uma outra entidade, vamos dizer, olhando num outro sentido, que não tem nada a ver com a foto da mãe. Observa que os olhos estão voltados para o outro lado, e de novo a mão. De novo, a gente vai vendo a foto adquirir outras aparências, outras feições. Aqui também, olha a foto aqui embaixo, e aqui descendo uma outra imagem em cima da foto da senhora mãe dela. Aqui vai tomando cada vez mais a presença, mais completo já a imagem aqui, em cima da foto. Aqui também, já começa, olha o cabelo, completamente diferente do cabelo da mãe. E aqui, olha só, a foto que está aqui embaixo não estava rindo,
Agora está rindo, aqui Tá embaixo. rindo. E aqui você vê uma moça mais jovem, com os olhos, o cabelo curto aqui, preto, aqui do lado. Então, nessa foto aqui do lado direito, eu recortei só a imagem da moça, e aqui embaixo é a mesma foto, a da mãe rindo. Caraca, meu. A foto vai criando vida. Exatamente. E não bastasse isso, a própria Krista, que de vez em quando também aparecia, quando ela tirava a foto da frente dela, também ia rolando mudanças no rosto da Krista. Ok? Muito legal. Olha, aqui também, vai descendo aqui mais uma outra imagem, essa aqui é a Krista, como ela é, e aqui observa que é uma moça, uma pessoa completamente diferente. Aqui, uns seres desconhecidos, que também não parecem ser humanos, mas olha o tamanho da cabeça, quer dizer, isso tudo se formando ao lado dela, ao vivo, sendo que isso estava sendo documentado não apenas pelo meu celular, no caso, mas da equipe americana junto, que eles estavam atrás de mim, né? Então, olha, de novo, aqui a foto, observa o rosto que aparece aqui à esquerda, e aqui, olha que imagem bonita, olhos claros, um cabelo bem diferente. Ô, esse da esquerda aí tá parecendo o Michael Jackson, hein? Deixa eu ver qual. É! É É o verdade. Michael Jackson, hein, Sônia? É o nariz arrebitado, é verdade. É o Michael. Daí, aqui, quando começamos a fazer as gravações, e aqui, de novo, olha só, essa é a foto, do jeito que é a foto mesmo. Observa que vai descendo Vai um monte descendo, olha. Vai descendo aqui, acho que tem vídeo também na revista, mas a gente não tem tanto tempo, eu vou passar assim mais rapidinho. E assim foi surgindo um monte de feições na frente da foto, e a mãe dela aparece mesmo. Olha esta imagem da mãe dela rejuvenescida, que, aliás, é uma das características, né? Você nota que na foto ela já era uma senhora com mais idade. E aqui Isso. a mãe dela, digamos, como se tomasse vida na foto, né? A foto tomou vida e apareceu a mãe dela exatamente como ela era mais jovem. Aqui vai aparecendo toda uma parentada, vai aparecendo um monte de gente. Olha, vai É tudo mesmo. descendo em cima da foto, e feições completamente diferentes, pessoas diferentes. E isso gravado, né, no vídeo que eu estava documentando, e a equipe de filmagem também. Então, nossa, eles ficaram assim bem... Olha só, esse rosto enorme. E aqui a mãe vai se tornando mais jovem. A mãe dela vai aparecer como uma moça também. Observa as transformações, tudo. Eu estou pondo sempre a foto do lado, que é para poder comparar. Comparar. Não, tá muito legal. Nossa, ela tá super nova. Aí... Pois é, ela vai ficando, olha, ela vai se tornando, vai duplicando, vai ficando diferente, vai mudando. Quer dizer, é um fenômeno assim muito interessante, esse da transfiguração, que se chama. Olha o tamanho do rosto bem grandão aqui, e a foto está aqui atrás. Olha aqui, a Krista está aqui do lado de cá, ela pôs a cabeça do lado da foto, ela aparece um pouquinho, daí tem essa figurona grande e a foto aqui atrás. A mãe dela já vai ficando mais nova. Aqui sempre desce, parece que desce de cima para baixo. A mãe dela, olha, ficando bem mais nova. Isso é uma característica das aparições. Do outro lado, as pessoas se refazem, e se morreram com muita idade, acabam rejuvenescendo. Olha, aqui já a foto mexe a cabeça, e está bem mais nova também. Aqui, ó, mexe a cabeça para o lado de lá, de cá. E está bem nova. E você pode ver que a foto original meio que some, né? Exatamente. A foto original desaparece. Olha, aqui você vê ela embaixo, mas bastante alterada, olha só, né? Bem rejuvenescida. Então, esse é o tipo de trabalho que eu tenho feito. Então, você imagina, por exemplo, no caso da Krista,
toda essa documentação mostrando a mãe dela. Olha como a mãe dela que ficou uma moça. Né? E, claro, depois a Crista nos mandou um monte de fotos da mãe jovem, né, para comparar. E olha também a presença de extraterrestres. Nossa, isso eu achei muito legal quando eu vi. Eu falei, nossa, que bacana. Na verdade, eles são a chefia mesmo, né? Aqui voltamos com outras imagens descendo. Tá com cara de bonzinho aquele, hein? Mas todos eles são. Olha aqui, de novo você nota, olha, é um amontoado que fica até difícil de perceber, mas você percebe que aqui embaixo é a Crista, ela está diferente, mas tem um rosto bem bonito aqui, ó. Pô, sabe que tá aparecendo esse da esquerda? Deixa eu falar. Oi. Lembra, sabe quem? Quem? Paul McCartney. Você é bom de fisionomia, de fato é verdade. Depois que você fala, a gente parece que sim, né? Não parece? Lembra sim. Apesar dos cabelitos aqui serem meio claros. Lembra ele. Lembra sim, você é bom fisionomista. Então, olha o tamanho das imagens. Isso aqui foi uma coisa que para mim é uma incógnita. Não sei se eles enviaram de brincadeira ou de onde saiu esse com cara de Jesus aí. Tá parecendo Jesus, mano. Talvez porque eles sabem que eu sou meio religiosa, né? Não gosto muito dessas conversas e não gosto muito assim do catolicismo, enfim. Mas então, na verdade, assim, olha só, a partir daqui eu passei a identificá-los por números, porque quando a pessoa escreve que ela identifica alguém, ela manda com número, né? Então, por exemplo, ela reconheceu esse rosto aqui, então é o número 3, né? Então, assim nós fomos indo até quase 600 falecidos desconhecidos, com todo tipo assim de expressão, de idade. Nossa, foi um festival. Olha que olhos verdes aqui, ó. Né? Então, é isso que eu tenho feito, isso que eu ia mostrar aí para vocês. Olha só. É muito legal. Olha, você vai ver que quanto mais passa do tempo de gravação, mais vão firmando as imagens, ficando. Você vê que sumiu a foto. Aqui ainda aparece, aqui aparece um pouco, mas muitas vezes a foto desaparece completamente. Ó. Você só vê a mão, aqui os dedos da Crista. Então, para ela foi assim uma satisfação enorme, né? Ver a senhora mãe dela. E vamos até 600, então nem vou rodar tudo isso, mas só para vocês verem que, de fato, então esse é o fenômeno com o qual eu lido, né? São aparições, transfigurações, enfim, é isso que eu faço, isso é a transcomunicação instrumental. Muito legal. Só aí, no seu trabalho, no meio do seu trabalho, alguma vez você fazendo isso, já apareceu alguém conhecido seu? Bom, conhecidos meus, com certeza, porque, lógico, eu perdi meu marido, ele depois de um tempo apareceu, meu pai, minha mãe, que foram as pessoas que eu perdi, digamos, eu pessoalmente, mas, assim, se você diz conhecido, assim, conhecido de fama e tal, na verdade, eu, nem gosto muito disso, porque pode parecer, assim, que a gente está usando isso para alguma divulgação, entendeu? Para aparecer. Então, eu até acho ótimo que não apareça ninguém assim que seja estrela, famosinho, entendeu? Não, eu perguntei mais de familiares mesmo. Sim, familiares sim, e principalmente, né, toda a galera aí que o pessoal tem interesse em ver, então a gente, por exemplo, as mães, né, que perdem os filhos, daí elas veem os filhos em imagens que elas nunca viram.
né? Por exemplo, vamos supor, uma mãe que perdeu um jovem com 22 anos, ele pode aparecer como quando ele tinha 10, e aí é aquela surpresa, né? Quer dizer, é uma evidência muito grande, porque ninguém tem aquela foto, ninguém tem aquela imagem do garoto, que na verdade já era um rapaz. Então, tem assim, vários fenômenos, né, que a gente vai vivenciando aí com a transcomunicação. Eu vi, isso que você está falando agora, achei bem interessante, porque eu vi lá no seu canal do menino. O menino é o menino e o pai. Ah, sim, foi uma aparição. Isso também foi um outro tipo de fenômeno, porque, que aliás tem acontecido muito nas últimas gravações. Eles têm mandado mais do que um falecido numa mesma imagem. Então, nessa que você está citando, apareceu o pai e o filho, que os dois são falecidos, né? E claro, foi uma surpresa e, digamos, uma alegria para Lídia, que tinha me pedido um contato do filho e do neto, né? Porque ela saber que os dois estão juntos, para ela foi assim uma alegria, sabe? Saber que o filho não está sozinho, que o neto não está sozinho, e eles aparecendo os dois lá rosto com rosto, assim, numa imagem só. Foi bem legal esse caso. Não, e assim, você passando as imagens, você vai passando e vai vendo, não tem como não falar que é eles. Com certeza. Não tem como não falar que não é eles. E normalmente as pessoas depois mandam as fotos, né? Então, no caso, por exemplo, desse rapaz que você está mencionando, você podia notar perfeitamente o tipo de cabelo dele, o queixo Isso. quadrado, os olhos mais claros. Então, e obviamente, numa posição que ninguém tem aquela foto, né? A Lídia, obviamente, mandou depois o que tinha de mais próximo, né? Pela idade do neto, assim, ela mandou. E realmente, claro, é parecido, porque se trata dele mesmo, mas não é a mesma, entendeu? Isso é importante, porque a pergunta é de onde vem isso, entende? É isso que, digamos, isso era o ponto que eu queria chegar no passado, né? Entendi. Vou colocar algumas perguntas da galera, senão o É povo vai vontade. enlouquecer aqui. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Pegando a primeira perguntinha aqui da Rosana. Rosana, o TCI serve só para comunicação com os mortos? Então, Rô, na verdade, não. Olha, através da transcomunicação, exatamente porque não depende da mente humana, não depende da nossa intermediação, né? É tudo feito aparelho para aparelho, vamos dizer assim. Então, o acesso a outros níveis é muito mais possível, como, por exemplo, a comunicação com extraterrestres, ultraterrestres, fora as outras áreas que a gente foi descobrindo, como, por exemplo, a comunicação com vivos, a comunicação com acamados, com pessoas em estado de coma, que é digamos, outro segmento que também faz parte da transcomunicação. Então, a parte das imagens é só uma das partes, um dos segmentos que a gente está desenvolvendo. Beleza, legal. Ó, grande Gustavo mandou aqui. Gustavo pergunta se um projetor astral poderia usar um aparelho para se manifestar de alguma forma. Ele se refere assim, tipo, a pessoa fazer um desdobramento, uma viagem astral e usar aparelhos para se comunicar? É isso, Gu? Coloca aí pra gente. Eu acho que foi isso que ele quis perguntar. E, na verdade, isso, na verdade, a gente já testou, está bem documentado aí nas nossas pesquisas. Sim, isso é possível, só que, digamos, eu não chamaria de projetor astral. Na verdade, qualquer pessoa que esteja dormindo, ela tem a capacidade de sair fora do corpo. Então, ele não precisa ser, digamos, uma pessoa que faça treinamento para fazer viagens astrais, projeção e tal. Na verdade, qualquer pessoa, e eu testei justamente com pessoas normais, nenhuma que tinha mesmo experiência na área de projeção astral, e funcionou
normalmente, o que depende aí, mais uma vez, é a participação do outro lado, porque eles têm que pegar esse espírito que está dormindo, né? O corpo está dormindo, tem que pegar esse espírito e conduzir para a estação transmissora para se comunicar. Então, digamos que a gente depende, de novo, em 100% do lado de lá, né? Do lado de lá. Não. Legal. E ele falou que era isso mesmo. A pergunta é isso mesmo. Ah, tá. Boa. Ó, Rosana mandou mais uma aqui. Como sabemos que estamos falando com a pessoa que queremos? Então, a Rosana, eu acho que eu sei quem é uma amiga muito querida. Então, Rô, na verdade é assim. Eu acho que, assim, quando você vê imagem, não tem como a gente confundir, como até agora há pouco o César mesmo mencionou, sabe? Porque são muito semelhantes, os traços e tal. Muitas vezes, dependendo da circunstância em que a gente grava as vozes, também você vai poder identificar que aquela voz é de tal pessoa. Agora, tem vezes em que, digamos, nem sempre a identificação da voz é possível, e aí você pode se basear pelo conteúdo. Ou seja, se, digamos, você está falando com um filho falecido e faz uma pergunta e vem uma coisa que só a família sabia, aí realmente também, de novo, a gente tem uma comprovação, né? Então, aí a gente sabe que está falando com aquele falecido que a gente queria. Não, mas as fotos. Meu, as fotos é muito parecido. Não tem como não falar que não é a pessoa. Mesmo que Verdade. ela pareça mais nova, né? Assim, exato, é porque normalmente, digamos, a pessoa depois vai fuçar lá nos álbuns da família e encontra fotos mais ou menos, né, da época, e aí é fácil para a gente poder comparar, né? Sim. Vamos lá. Mas uma perguntinha da Celiana. O que você poderia nos falar sobre os aparelhos que estão sendo usados pelos investigadores sobrenaturais que existem aqui na plataforma do YouTube? Tem vários canais, né, Só? Na verdade, assim, que tem gente fazendo investigação ou fazendo gravações, aí não ficou claro a que Eu ela acho está se que referindo. eu acho que as investigações, e nas investigações rolam algumas gravações também. Mas tá, não, é que quando a gente usa o termo investigação, na verdade não tem esse sentido. Na verdade, investigação é quando você pega um caso, por exemplo, para fazer uma análise, normalmente por perito forense, ele pode pegar, por exemplo, uma gravação de voz e fazer uma comparação da gravação e da voz, se a família tinha a voz da pessoa antes de falecer, daria para fazer uma comparação. Isso é uma investigação, né? É uma investigação científica, também na parte de imagens, eu tenho alguns casos que foram investigados, então, o sentido da palavra investigação é outro, mas eu acho que eu entendi o que ela quer dizer. Eu acho que ela se refere ao pessoal que faz gravações, que vai num monte de lugares, tipo cemitério, essas Isso. bobagens, pois bobagens, na verdade, né? Olha, é meio complicado para explicar assim em pouco tempo, mas na verdade é assim. Existem comunicações que podem ser feitas pelos espíritos, estando, digamos, perto perto de nós, aqui, digamos, ao redor, espíritos que estão, digamos, são os familiares que não saíram daqui da casa, ou que resolveram brincar, enfim, todo tipo de espírito vai estar normalmente em sintonia com aquilo que tem a ver com eles, né? Então, por exemplo, se a pessoa não é uma pessoa séria, uma pessoa, digamos, uma pessoa irada, ela vai atrair como companhia dela, ao redor dela, entidades semelhantes, né? Isso, digamos, é uma lei da atração que funciona para todos os planos. Então, o que acontece? Quando você vai, por exemplo, para um cemitério, é um risco enorme. Por quê? Porque ali, de fato, ficam vários espíritos que não entenderam bem o que aconteceu, não entenderam bem que morreram, que eles podem fazer outra caminhada, e ficam ali.
às vezes no aguardo da visita de um familiar, e ficam lá. Então, um cemitério, segundo a visão do outro lado, é como se fosse um bairro cheio de viventes que, na verdade, são mortos, né? Eles optam por ficar lá. De tempos em tempos, entidades mais elevadas passam por lá e perguntam se algum quer sair de lá, eles seriam encaminhados ou não. Se eles preferem ficar lá, eles têm o direito, né? Então, o que acontece? Quando você vai fazer uma gravação onde o acesso é, digamos, desses espíritos que estão por perto, aí o negócio pode ser complicado, porque, por exemplo, você vai fazer uma gravação no cemitério, você pode levar meia dúzia para sua casa, entendeu? Então, é complicado lidar com esses recursos que ela se referiu, que são tipo Spirit Box, esses negócios, esse tipo de tecnologia de curto prazo, vamos dizer assim, o que acontece é exatamente igual aquelas brincadeiras do copo, antigamente, que dava muito problema, porque depois o espírito não queria sair dali, enfim, era bem complicado o negócio do copo. E gravar com esses aparelhos Spirit Box e companhia é exatamente a mesma coisa, principalmente se a pessoa for em cemitérios, ou mesmo se ela está fazendo isso por brincadeira, ela pode atrair companhias que acabam se instalando na casa, né, e podendo gerar problemas posteriores. Aí é ruim, hein? Aí azedou. Vamos para mais uma perguntinha aqui da Maria Eduarda. Grande Mar, fala Dudinha. Existe alguma técnica de preparo para iniciar o contato? Se sim, como acontece? Então, na verdade é assim, quando a pessoa está começando, eu recomendo que a pessoa tenha muita organização, sabe, que ela seja assim, muito sistemática, que ela obedeça aquilo que ela se propôs. Por exemplo, se ela decidiu que vai gravar 2 vezes por semana, vai fazer testes, é importante que ela siga os horários e tal, e não tipo assim, hoje não estou com vontade, eu não quero, eu já estou cansado. Enfim, por quê? Porque você tem que estabelecer um elo com o outro lado, né? Então, eu diria que, assim, no começo é importante ter uma rotina, né, de forma de trabalho com o outro lado, uma coisa que você faz de acordo, né, com as suas possibilidades e estabelece uma rotina, né? E isso é importante porque é isso, na verdade, que vai determinar o interesse deles pela pessoa. Porque se a pessoa já começa cansada, na verdade, eles já sabem que a pessoa vai desistir no mês seguinte, então eles não vão investir nada, né? Então é assim. Agora, por exemplo, no meu caso, como eu já vivo isso 24 horas por dia, na verdade, eu não tenho mais rotina, nem faço preparação de nada. Tipo assim, por quê? Porque eles sabem o dia todo o que eu estou fazendo, porque o tempo inteiro eu estou trabalhando para eles, ou eu estou preparando alguma coisa, ou eu estou respondendo e-mail de alguém que pediu ajuda, enfim, eu estou o tempo inteiro vinculada a eles, então, digamos que eles me acompanham, né, o tempo inteiro, então eu não preciso fazer nada de preparação, nem oração, não faço nada, até porque lá, digamos, a gente tem cientistas, não tem religiosos, né, então o que eles precisam não é oração, eles precisam de seriedade, determinação, honestidade. Isso para eles são os valores que eles precisam. Orar e tal, isso não faz muito parte do prato deles, não. Boa. A Cláudia perguntou aqui se você conhece o trabalho do Rodox. Não conheço. O Rodox, ele faz esses trabalhos de ir nos lugares, sabe? Que nem a gente estava falando. Muita gente faz isso. Vamos ver mais uma pergunta. Antes de fazer a pergunta da galera aqui, nas suas pesquisas, que tem bastante imagens, tem também com áudio? Pessoas pedindo ajuda, alguma coisa, dando recado? Não, na verdade, por enquanto, são tecnologias independentes, vamos dizer assim. Quando gravo imagem, quando gravo áudio, gravo áudio.
ainda não há a sincronização, a sincronia entre as vozes e as imagens, até porque são tecnologias bem diferentes uma da outra, e a velocidade de transmissão para uma e outra seriam diferentes, mas eu penso que são barreiras, digamos, que o outro lado está tentando diminuir, né? Então, eles estão aprimorando muito, tanto uma área como outra, e eu tenho certeza que mais dia menos dia a gente vai conseguir ter as duas coisas juntas, mas ainda não. Ah, legal. O Gustavo fez uma pergunta interessante também, Osso. Se quando o TCI vai ser aceito pelos cientistas? Olha, eu diria o seguinte, Gustavo, a transcomunicação, embora, digamos, claro, para quem vê um pouquinho, está conhecendo hoje, tal, não dá para perceber a dimensão da coisa. Mas eu percebo que isso é um projeto muito grande que está na mão do outro lado, e que eles determinam o ritmo que essa coisa vai. Por exemplo, eu tenho certeza que nós já poderíamos estar com coisas muito melhores e mais chocantes do que estamos agora. Porém, não é o momento. Então, não adianta. Eles têm que seguir o passo que a humanidade vai ter capacidade para engolir. Absorver, né? Exatamente. Quer dizer, não adianta hoje eles materializarem uma entidade que saia falando, porque, de repente, isso aí vai servir mais para atirarem pedras do que qualquer outra coisa. Sim. Né? Então, digamos que é um projeto que tem uma agenda, né? Tem lá seu ritmo. Então, a questão, por exemplo, dos cientistas se interessarem é uma coisa vital. Então, exatamente porque é muito importante, com certeza vai rolar assim, quando eles determinarem e por quem eles determinarem, porque não vai ser, digamos, qualquer um que vai, de repente, assumir uma descoberta, porque, deixa uma coisa, eu diria que a sobrevivência após a morte é algo que, com certeza, é mais importante do que foram as navegações nos anos de 1500. Quer dizer, aquilo lá trouxe um novo mundo, né? A comprovação da sobrevivência após a morte vai trazer para a humanidade, claro, vai assustar a maioria, lógico, né? Porque Sim. negam a sobrevivência, mas, claro, por outro lado, vai trazer assim, tipo, uau, o que eu estou fazendo aqui na Terra, né? Vai dar assim, novo rumo para tudo. Então, o cientista, ou cientistas, que vão fazer as comprovações, os estudos, vai ser, com certeza, gente deles. Ou seja, de tempos em tempos, eles mandam gente para cá, né, que são filiadas ao trabalho deles já antecipadamente, e que são pessoas, digamos, que eles vão orientando para o negócio andar. Então, esse cientista, esse ser que vai fazer a descoberta, entre aspas, não sei se está por aqui já na Terra, ou se ainda vai estar chegando, mas vai com certeza seguir alguma orientação que está dentro do projeto, não é alguma coisa assim que tipo, uau, apareceu assim do nada. Não, é uma coisa muito importante que vai afetar, digamos, toda a humanidade. Então, por certo, é alguém que vai estar sob o controle deles, isso é fora de dúvida. Legal. Galerinha, ó, tô indo para as últimas perguntas, tá? O nosso tempo está acabando. Então, mandem suas últimas perguntas. A Nícia Sanches mandou uma pergunta bem interessante aqui. Sônia, a qualidade das comunicações em imagens vem melhorando muito ultimamente. O que você acha que está faltando para aumentar essas comunicações? Boa pergunta. Então, Nícia também conheço, é uma pessoa muito querida. Então, Nícia, olha, eu acho assim, eu acho que tem um pouco ligação com isso que eu falei agora sobre esse projeto. Eu acho que no momento em que o outro lado determinar que vai abrir a porteira, aí não tem o que segure, entendeu? Eu acho que toda essa fase que eles vêm desenvolvendo comigo é tipo assim, tá preparando o terreno, preparando o terreno.
entende? Em algum momento, vai estar assim, cheio de sementes, em algum momento eles vão despencar a chuva e o negócio vai desembestar. Eita. Eu vejo assim. Então, eu acho que, digamos, talvez falta também, claro, né? Independente de ser parte do que eles determinam, é uma coisa fundamental aqui do nosso lado a gente ter pessoas trabalhando para ajudar a empurrar o barco, porque realmente isso não é um barco para ser empurrado sozinho, né? E felizmente eu tenho aqui no Brasil umas 5 pessoas que me ajudam muito, né? Tem quem faça a tradução, quem cuida do Facebook para mim, quem cuida do Instagram para mim, enfim, quem cuida do site. Então, esse pessoal todo ajuda a empurrar, né? A que a gente melhore, né? Que a gente possa chegar em mais pessoas. E também no exterior, né? Também tenho pessoas que estão ajudando. Então, eu acho que quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais o outro lado vai ter a possibilidade de se aproximar. Isso é uma coisa bem importante de lembrar, que enquanto não há interesse aqui no planeta Terra, eles não podem fazer nada. Na medida em que começa a haver um movimento aqui, né, digamos, num país, ou em outro país, ou numa região, aí as estações começam a tomar corpo e começam a se aprimorar, e começam a ter possibilidade de fazer comunicação conosco. Então, digamos, essa divulgação que a gente trabalha faz parte de levar para mais pessoas e criar esse movimento, essa massa crítica que vai determinar que o outro lado, digamos, possam dizer, olha, nós temos aqui 800 mil pessoas interessadas, está na hora de a gente abrir mais uma porta da porteira. E assim ir avançando. Por exemplo, existem regiões no planeta onde não se tem notícia que existe uma estação transmissora. Por quê? Porque não há interesse. Né? Então, onde não há interesse, não tem por que eles existirem ainda. Mas, Sim. na medida em que isso for mais divulgado, as estações vão se formar lá do outro lado e tudo isso, digamos, vai formar uma bola de neve, né? Eu acho que é o bem que o que você falou, só a galera, se você pensar brutamente aí, o povo não tá preparado para isso não, meu. Se aparece Não alguma tá. coisa aí, se os caras liberam a porteira, como você mesmo falou, vai virar um caos isso aqui. Exatamente. É por isso que eles tomam muito cuidado, né? A coisa é para andar devagar, infelizmente, poderia andar mais rápido, eu tenho certeza, porque eu tenho certeza que hoje eles já têm tecnologia e conhecimento para fazer mais do que fazem. Mas o que adianta? A gente não vai ter capacidade para absorver tudo isso, então. Absorver. Não, os caras fazerem virar um caos aqui, eles vão atrapalhar. Exatamente, exatamente. Ao invés de ajudar, vai virar realmente, imagina, todas as religiões que Nossa, negam a sobrevivência após a nossa. morte, que é a maioria, né? É, Aí, de repente, você toma um susto e você fala, pera, e aí onde é que está o meu Deus, o Alá? Onde é que está essa turma não, toda que eu acreditava? O que aconteceu? Agora vive-se depois da morte? É bem né? delicado. Não, é bem delicado, bem delicado. Me conte sua história, mandou aqui, a diferença entre a mediunidade com a transcomunicação. Qual que é a diferença, Só? Olha, a diferença é total. Na verdade, a mediunidade vai usar um médium, que na verdade a gente não atina muito com o sentido dessa palavra, mas médium, na verdade, quer dizer meio. Então, a pessoa é o meio, né? Vai ser o meio entre o lado de lá e o lado de cá. Isso é o médium. No caso da transcomunicação, esse meio é o aparelho, são os aparelhos e, portanto, não tem como os aparelhos se enganarem ou fraudarem, etc. e tal. Então, a diferença é que, no caso da transcomunicação, não se usa a intermediação humana, e no caso da mediunidade, sim. Legal. Ó, dá mais eu responder mais umas 2 perguntinhas só? Sim, sim.
Sim? Então o Lucas Sim. mandou uma aqui. Salve, Lucas. Se eles são cientistas, logo não precisam de oração. Se orarmos para a oração, não por um aspecto religioso, não poderia a oração ser um intermédio na forma de comunicação mediativa? Sim, veja, essa comunicação mental, vamos dizer assim, que eu acho que é isso que você disse, na verdade, claro, isso funciona e funciona o tempo inteiro, mas isso não vai fazer com que a aparelhagem funcione, certo? Por exemplo, eu acho que no decorrer desses anos, eu acabei desenvolvendo um tipo de mediunidade que não é muito conhecida, quer dizer, as pessoas não sabem que isso é também um tipo de intuição, de mediunidade, que é a intuição. E a intuição funciona assim, é fatal, porque eu preciso, no mais das vezes, que me brotem ideias aqui na cabeça, né? Para eu saber o que eu mudo, o que eu faço, o que eu testo, né? Então, digamos que esse elo mental, ele é, assim, básico para ajudar o trabalho, mas ele não vai resolver a parte da aparelhagem, certo? Não vai acontecer a comunicação por envolvimento mental. Na verdade, isso aqui serve como um apoio, uma ajuda para você saber o que fazer, como proceder, né? Então, eu acho que a questão da intuição, que nem todo mundo sabe que é um tipo de mediunidade, na verdade, é algo que vai se desenvolver muito nos próximos anos, na medida em que a espiritualidade estiver cada vez mais próxima, a gente vai estar mais ligado mentalmente, sim, né, independente de incorporação, de mediunidade de outro tipo, mas a intuição mesmo, sabe, tipo assim, eles passarem informações do que o que eles sugerem que você faça, como você proceda, o que você pode usar nessa circunstância, enfim. O Chico falou alguma coisa do tipo, né, Sônia? Sobre, acho que 2057 vai ser mais possível a comunicação com o outro lado. Eu gosto de saber daqui até lá o que vai acontecer, né? 2057, nós estamos muito interessados, o problema é o meio tempo, né? Nossa, vai demorar pra cacete ainda, meu. Você é louco. Pois é. Até chegar 2057. Fazer uma. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Fazer uma da Cláudia. Ela perguntou aqui, se você conhece os aparelhos da Cíntia Alquezar. É isso? Sim, sim, conheço a Cíntia, não aparelhos não, mas eu conheço a Cíntia, sei que ela também grava, inclusive ela até me ajudou há um tempo, recente agora, tipo uns 2 meses atrás, ela me ajudou num trabalho também, eu conheço ela, não conheço os aparelhos. Ah, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha, que estamos encerrando aqui o nosso papo. Gente, que já deu o nosso horário aqui. Eu acho que foi, hein? Ótimo. Acho que foi, acho de pergunta. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí pela oportunidade, mando um beijo aí para todo mundo que teve a paciência de nos escutar até aqui. É isso, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Tá bom? Deixa as suas redes sociais para a galera, quem quiser te seguir, alguma coisa, ou coisas que você está lançando, pode falar aí. Na verdade, eu não sei. Na verdade, eu não sei porque, na verdade, é assim, nós temos Instagram, tudo, e Facebook, tudo, mas, como eu falei, né, tem umas amigas que me ajudam, porque ou eu faço pesquisa ou eu faço papo social, né? Então, elas me ajudam muito nessas intermediações. Então, na verdade, eu não sei de cor, assim, as nossas redes, nossos endereços, mas qualquer pessoa que procurar pelo meu nome, né, Sônia Rinaldi, vai encontrar, com certeza, vídeos e E nosso tem site, bastante. vai encontrar tudo. Legal. Então, brigadão. Foi um prazer. Só vou pedir para você só dar uns 5 minutinhos aí. Eu Claro. vou encerrar e vou te dar um tchauzinho, tá bom? Tá bom. Um beijo para todos. Fiquem bem. Galera, mais um EP para vocês, da hora. Vocês curtiram? Se todo mundo curtiu esse EP, eu quero que vocês, depois da live, comentem lá. A galera não tá comentando. Eu falo pra galera comentar,
A galera não tá comentando. Vai lá e comenta, que ajuda o vídeo a criar mais relevância. Comenta lá. Dedo no like, beleza? Dedo no like, certo? E se inscreva aí. Tem gente nova aqui, se inscreva no canal. Beleza? Tamo junto. Hoje foi um EP mais rapidinho e mais cedo, tá? A pedido da Sônia. E amanhã vamos ter grande guru do Paranormal Experience, certo? No horário de sempre, às 21 horas, tá bom? Vamos ter guru Zé Graça, do Paranormal Experience. Vamos trocar uma ideia sobre toda a trajetória dele nos podcasts, sobre o podcast lá do Paranormal Experience. Beleza? Tamo junto. Se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações. E último recado, galera, quem tiver relato, manda aqui pra gente. O e-mail tá aqui na descrição. Pode ser áudio ou vídeo. Beleza? Toda segunda-feira tá rolando live com o chat com relatos dos inscritos. Então, mande seu relato se você quer que apareça aqui no canal, tá bom? Tamo junto. Marcião, acabou. Você chegou tarde, é porque começou mais cedo hoje. Tamo junto, valeu. Beijo do Black e é nóis, mano.